O teste de gravidez estava no balcão do banheiro como uma pequena bomba. 2 linhas rosa, claras como o dia. Fiquei olhando para ele pelo que pareceram horas, minhas mãos tremendo tanto que tive que me agarrar à pia para me manter em pé. Eu tinha 31 anos, era casada há 4 anos. Conversávamos sobre filhos. Tínhamos planejado isso. Então, por que eu sentia que estava prestes a dar a pior notícia da vida de alguém? Talvez fosse o jeito como Weston vinha agindo ultimamente, às noites no escritório. O telefone virado para baixo na mesa de jantar. O jeito como ele parou de me procurar na cama, parou de me perguntar sobre o meu dia, parou de me olhar como se eu fosse importante. Mas afastei esses pensamentos. Um bebê muda tudo, certo? Um bebê une as pessoas novamente. Um bebê faz você lembrar porque se apaixonou em primeiro lugar. Meu Deus, eu fui tão idiota. Encontrei-o na sala de estar, gravata frouxa, mexendo no celular com aquela expressão vazia que ele sempre tinha perto de mim. A TV estava ligada, mas ele não estava assistindo. Ele nunca mais assistia nada. Ele estava sempre em outro lugar, mesmo quando estava ali. Weston, eu disse. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Preciso te contar uma coisa. Ele não olhou para cima. Isso pode esperar? Tenho uma reunião amanhã cedo. Não, não pode esperar. Algo no meu tom de voz o fez finalmente levantar os olhos. Estavam frios. Quando foi que seus olhos ficaram tão frios? Estou grávida. Por um momento, nada. Apenas silêncio. A TV continuava exibindo um comercial sobre amaciante de roupas. Uma mulher rindo. Crianças correndo por um campo. O senso de humor cruel do universo. Então seu rosto mudou. Não alegria. Não surpresa. Nem mesmo choque. Terror. Puro terror animal. Ele se levantou tão rápido que a mesa de centro tremeu. O quê? Estou grávida. Vamos ter um. Não. Ele passou as 2 mãos pelos cabelos, como fazia quando o negócio estava fracassando. Não. 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 Isso não pode estar acontecendo. Meu coração começou a bater forte. Weston, o que você está? Você estragou tudo. Sua voz falhou. Tudo pelo que eu estava trabalhando. Tudo pelo que eu estava planejando. Você destruiu tudo. Senti como se tivesse levado um tapa. Do que você está falando? A gente conversou sobre ter filhos. Você disse que isso foi antes. Ele andava de um lado para o outro com os olhos arregalados. Foi quando eu pensei. Ele se interrompeu. Quando você pensou o quê? Ele olhou para mim então, olhou para mim de verdade, e eu vi algo em seu rosto que fez meu sangue congelar. Eu não quero essa criança, disse ele, cada palavra deliberada. Final. Eu nem tenho certeza se sou o pai. A sala se inclinou. Meus ouvidos começaram a zumbir. O que você acabou de me dizer? Você me ouviu. Sua voz agora era monótona, distante. Você fica sozinha em casa o dia todo. Eu estou no trabalho. Quem sabe o que você faz com o seu tempo? Eu não conseguia respirar. 4 anos de casamento, 4 anos de lealdade, de amor, de construção de uma vida juntos. E era isso que ele pensava de mim? Saia, sussurrei. O que? Saia da minha frente. Agora. Ele riu. Riu mesmo. Sua visão? Esta é a minha casa, Nathalie. Meu nome na escritura. Ou você esqueceu disso também? Eu não tinha esquecido. Como poderia? Ele fez questão de que eu soubesse, de que eu entendesse que, quando larguei meu emprego para sustentar a carreira dele, administrar a casa dele, ser a esposa corporativa perfeita, eu tinha desistido da minha independência, da minha rede de segurança. Tudo bem, eu disse. Então eu vou embora. Não. Algo passou pelo seu rosto. Pânico, talvez. Você não vai a lugar nenhum grávida. As pessoas vão falar. Vão fazer perguntas.
Não me importa o que as pessoas pensam. Bem, eu sei. Ele pegou o casaco da cadeira. Estou indo embora. Preciso pensar. Preciso descobrir o que fazer com essa bagunça. Essa bagunça. Ele chamou nosso bebê de bagunça. Ele caminhou até a porta e parou. Não se virou. Ela também está grávida. Sabe, Melissa, minha colega, aquela de quem você sempre teve tanto ciúme sem motivo. Agora ele olhava para trás. Seu sorriso era cruel. 3 meses de gravidez, e eu tenho certeza de que esse é meu. Então ele foi embora. Fiquei ali, parada na nossa sala de estar, a sala de estar dele, e senti meu mundo inteiro desabar. A pior parte. Ouvi o carro dele dar a partida, ouvi-o ir embora, e naquele momento soube que ele não voltaria. Não esta noite. Talvez nunca. Mas eu estava errado sobre uma coisa. Ele voltou. Anos depois, quando o karma finalmente o alcançou, e quando isso aconteceu, eu me certifiquei de que ele se arrependesse de cada segundo. Esta é a história. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. Na manhã seguinte, acordei no sofá. Meu pescoço doía. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar. E por alguns segundos, esqueci. Então me lembrei, e a dor voltou com tudo como uma onda. Verifiquei meu celular. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Mas havia uma chamada perdida da minha sogra, Brenda. 3 chamadas perdidas, na verdade, e uma mensagem de voz. Minhas mãos tremiam quando apertei o play. Nathalie, sua voz era gélida. Weston nos contou tudo. Estou ligando para dizer que apoiamos nosso filho 100%. O que você fez, tentar prendê-lo com um bebê quando ele finalmente encontrou a verdadeira felicidade, é desprezível. Nem se dê ao trabalho de entrar em contato conosco. Não atenderemos suas ligações. Toquei de novo, tentando entender as palavras. Prenda-o. Ele era meu marido. Nós éramos casados. Como ter um filho com seu marido pode ser uma armadilha? Mas eu sabia a resposta. Weston tinha inventado tudo. Ele tinha chegado até eles primeiro. Tinha me pintado como vilão. Mesmo assim, retornei a ligação para a mãe dele. Ela atendeu no primeiro toque. Brenda, por favor, me escute. Não tenho nada a lhe dizer. Ele está mentindo. Ele está tendo um caso. Meu filho jamais me trairia. Mas mesmo que encontrasse conforto em outro lugar, eu não o culparia. Você tem sido fria com ele há meses. Ele nos contou tudo. Frio? Não fiz nada além de apoiá-lo. Apoiá-lo. Ela riu. Um som agudo e amargo. Você largou seu empreguinho e virou um fardo. E agora está tentando sobrecarregá-lo com um filho para mantê-lo preso a você. Transparente, Nathalie. E isso é patético. Meu empreguinho. Eu era designer gráfico. Um bom emprego. Pedi demissão porque Weston disse que ajudaria na carreira dele se eu pudesse participar de eventos da empresa, organizar jantares e estar disponível. Ele disse que éramos uma equipe. Estou grávida do seu filho, eu disse. Seu neto. Se é mesmo dele, sua voz transbordava veneno. Weston tem dúvidas. E, francamente, eu também. Você sempre pareceu o tipo. O tipo? O tipo que abre as pernas para qualquer um que lhe dê atenção. Agora que Weston te descobriu, você está desesperado. Bem, não vai funcionar. Encontre outro idiota para apoiar o seu filho da mãe. Ela desligou. Fiquei ali sentado, com o telefone na mão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Era Brenda, a mulher que me abraçou no nosso casamento e me chamou de filha. A mulher com quem passei os natais, os aniversários, a mulher para quem levei flores no hospital quando ela fez a cirurgia no quadril. E ela simplesmente me chamou de
Em seguida, liguei para o pai de Weston. Ele não atendeu. Apenas respondeu: "Não entre em contato com essa família novamente." Foi aí que me dei conta. Eu estava sozinha. Weston os havia envenenado contra mim. Havia criado uma história em que ele era a vítima e eu, a vilã. E eles acreditaram nele sem questionar, sem nem ouvir o meu lado. Pensei em ligar para meus pais, mas eles já tinham ido embora. Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 23 anos. Meu pai faleceu 2 anos depois, de ataque cardíaco. Não tenho irmãos. Minha melhor amiga, Raquel, tinha se mudado para Seattle no ano passado a trabalho. Às vezes trocávamos mensagens, mas tínhamos nos distanciado. Eu não tinha ninguém. Só eu e aquele pequeno aglomerado de células crescendo dentro de mim. Aquele bebê que, de alguma forma, destruiu toda a minha vida em uma noite. Chorei até não ter mais nada. O primeiro mês foi o mais difícil. Weston não voltou, não ligou. O advogado dele enviou os papéis do divórcio. A casa estava no nome dele, como ele havia me lembrado. Eu tinha 30 dias para desocupar. Eu não tinha emprego, nem renda, apenas cerca de $8.000 na nossa conta conjunta, que o advogado dele me informou que eu poderia ficar com ela como um gesto de boa vontade. Legal. $8.000 por 4 anos da minha vida. Mudei-me para um apartamento-estúdio na parte ruim da cidade. O tipo de lugar com luzes piscando no corredor e vizinhos que gritavam uns com os outros às 3 da manhã. Era tudo o que eu podia pagar. Candidatei-me a empregos, a qualquer emprego. Mas estava fora do mercado de trabalho havia 2 anos. Minhas qualificações estavam ultrapassadas e eu estava grávida, algo que os empregadores não deveriam discriminar, mas discriminam. Sempre discriminam. Vi Weston uma vez durante aqueles meses no supermercado. Ele estava com ela. Melissa. Ela era linda. 26 anos, loira, alta, tudo que eu não era, e sim, grávida, obviamente grávida. Ela o usava como um acessório. Uma barriguinha fofa sob um vestido de gestante de grife. Ela riu de algo que Weston disse, tocando o braço dele. Ele olhou para ela do mesmo jeito que costumava olhar para mim. Uma vida atrás. Virei o carrinho e fui embora sem comprar nada. Fui para casa e chorei por 3 horas. No segundo mês, encontrei trabalho. Como garçonete em uma lanchonete. O salário era péssimo. Meus pés inchavam. Os enjoos matinais me faziam vomitar no banheiro entre as mesas. Mas eu precisava do dinheiro. As outras garçonetes eram gentis, especialmente Linda, uma senhora mais velha, de cabelos grisalhos e olhos gentis, que trabalhava lá há 20 anos. Ela me viu com dificuldades e me acolheu. "Você não tem ninguém?" ela perguntou um dia, durante o nosso intervalo. Eu balancei a cabeça. "O pai do bebê se foi?" Ela sentiu como se entendesse tudo. "Homens são lixo, querida. Mas bebês são milagres. Você vai ficar bem." Eu queria acreditar nela. No terceiro mês, contratei uma advogada, assistência jurídica gratuita, uma mulher cansada chamada Denise, que cuidava de 30 casos ao mesmo tempo. Ela me disse a verdade sem rodeios. Weston tinha dinheiro para bons advogados. Eu não. O melhor que eu podia esperar era pensão alimentícia. "Ele contesta a paternidade?" ela perguntou. "Sim." Ela suspirou. "Então precisaremos de um teste depois que o bebê nascer." "Não se preocupe, o DNA não mente." Mas eu me preocupava. E se ele lutasse contra isso? E se ele prolongasse a situação? E se ele tornasse a minha vida um inferno por anos? No quarto mês, descobri que Weston se casou com Melissa. Casamento rápido. Os pais dele deram uma festa para eles. Vi fotos nas redes sociais antes de finalmente bloquear todo mundo. Eles pareciam felizes, genuinamente felizes. E eu estava sozinha em um apartamento-estúdio, trabalhando em turnos dobrados enquanto meu corpo crescia e mudava e meu bebê chutava e se movia dentro de mim. Foi no quinto mês que algo dentro de mim mudou. Eu estava cansada de chorar. Cansada de sentir pena de mim mesma. Cansada de ser a vítima dessa história.
Comecei a planejar, não a vingança, ainda não. Primeiro, eu precisava sobreviver. Precisava construir uma vida para o meu filho. Precisava me tornar alguém novamente, não apenas a mulher que Weston havia jogado fora. Inscrevi-me em aulas online. O web design evoluiu desde que comecei a trabalhar na área, mas eu conseguia me atualizar. Estudei depois dos meus turnos, exausto e com as costas doendo, mas estudei. Linda me ajudou a controlar minhas despesas, me ensinou a fazer um orçamento. Economizei cada centavo. No 6º mês, fui promovida. Não muito, apenas como garçonete sênior, mas veio com um pequeno aumento. Cada centavo importava. Parei de pensar em Weston. Parei de me importar com o que ele estava fazendo. Ele estava morto para mim. Um fantasma de outra vida. No 7º mês, minha bebê se mexia sem parar. Chutes fortes, como se estivesse pronta para lutar contra o mundo. Digo a ela porque eu sabia. De alguma forma, eu simplesmente sabia. Conversei com ela à noite, contei histórias, prometi que lhe daria uma vida boa, prometi que ela nunca duvidaria de que era amada e desejada. O 8º mês foi fisicamente difícil. Meu corpo estava exausto, mas mentalmente eu estava mais forte do que nunca. No 9º mês, me preparei. Lavei roupinhas pequenas, montei um berço no canto do meu estúdio, li todos os livros sobre criação de filhos que encontrei na biblioteca e esperei. Ela nasceu 2 semanas antes do previsto. Dia 15 de dezembro, às 4 da manhã. Acordei com uma dor que nunca tinha sentido antes. Linda me levou ao hospital. Ficou comigo o tempo todo porque eu não tinha mais ninguém. 14 horas de trabalho de parto. 14 horas de dor, medo e exaustão. E então ela chegou. Maya Rose. 2,9 kg. Perfeita. Ela tinha cabelos escuros e dedos minúsculos. E quando a colocaram no meu peito, ela me olhou com aqueles olhos arregalados e sérios. E meu mundo inteiro mudou. Esta era minha. Esta criatura perfeita e linda era minha. E Weston a havia abandonado antes mesmo que ela existisse. A perda, a tragédia dele, não minha. Fiquei no hospital por 2 dias. Linda vinha me visitar todos os dias, me trazendo comida de verdade, porque a comida do hospital era horrível. No 3º dia, quando eu estava me preparando para sair, uma enfermeira trouxe alguns papéis. Precisamos das informações do meu pai para a certidão de nascimento. Hesitei. Então escrevi o nome dele, Weston Andrew Thorne. Listei seu endereço e seu número de telefone. Ele vai assinar? Ela perguntou. Não, eu disse. Ele está negando a paternidade. Precisaremos de um teste de DNA. Ela me lançou um olhar simpático. Eu tinha visto esse olhar com frequência ultimamente. 2 semanas depois, uma ordem judicial foi emitida. Weston teve que se submeter a um teste de DNA. Ele lutou contra isso. Claro que lutou. Mas a lei era clara. Ele tinha que obedecer. Os resultados saíram 6 semanas após o nascimento de Maya. 99,97% de probabilidade de paternidade. Weston Andrew Thorne foi confirmado como pai. Denise, minha advogada, me ligou para dar a notícia. Agora vamos pedir pensão alimentícia. Ele vai ter que pagar. O tribunal vai obrigá-lo. Ótimo, eu disse. E eu falava sério. Não porque eu precisasse do dinheiro dele, embora precisasse, mas porque eu queria que ele encarasse a realidade. Queria que ele soubesse que não podia simplesmente ir embora sem consequências. O tribunal ordenou que ele pagasse $800 por mês. Não era muito, não para um homem com aquele salário, mas era alguma coisa. Ele não pagou o primeiro pagamento. Seu advogado alegou que foi um erro administrativo. O tribunal não se importou. Eles confiscaram seu salário. Todo mês, $800 apareciam na minha conta. Dinheiro sujo, dinheiro da culpa. Eu usava cada centavo para Maya, para comprar comida, fraldas, roupas que ela não usaria mais em semanas. E lentamente, mês após mês, reconstruí minha vida.
Maia tinha 6 meses quando consegui meu primeiro cliente de verdade, uma pequena empresa que precisava de uma reformulação do site. Não cobrei quase nada porque precisava do portfólio, mas fiz um bom trabalho, um ótimo trabalho. Eles me encaminharam para outro cliente, depois para outro. Quando Maia completou 1 ano, eu já tinha um trabalho freelancer estável. Não era muito dinheiro, mas o suficiente para nos mudar do estúdio para um apartamento de 1 quarto de verdade. Quando ela tinha 2 anos, eu já tinha uma reputação. As pessoas conheciam meu nome no meio empresarial local. Eu era confiável, talentoso e acessível. Aumentei meus preços. Contratei uma babá de meio período, uma universitária chamada Sophie, que foi paciente e gentil com Maia. Eu trabalhava durante a soneca, depois da hora de dormir e em todos os momentos livres. Eu estava constantemente exausto, mas estava construindo algo que era meu. Maia tinha 3 anos quando comecei minha própria agência de design. Só eu trabalhando em casa, mas era oficial, um negócio de verdade, com site, cartões de visita e tudo. Chamei-o de Fênix Design Studios porque eu havia ressurgido das cinzas da minha antiga vida. Linda adorou o nome. Ela se tornou como uma avó para Maia. Ela se aposentou do restaurante e passou os dias fazendo trabalho voluntário e mimando minha filha. Você conseguiu, querido, ela disse. Você conseguiu mesmo. Mas eu não tinha terminado. Nem perto disso. Maia tinha 4 anos quando contratei minha primeira funcionária. Uma jovem designer recém-saída da faculdade que me lembrava de mim mesma naquela idade. Ansiosa, talentosa, ávida. Maia tinha 5 anos quando nos mudamos para uma casa de verdade. Pequena, com 2 quartos, mas era nossa. Minha e da Maia, um lar. Pintei o quarto dela de roxo porque era a cor favorita dela. Montei um cantinho de leitura porque ela adorava livros. Garanti que ela tivesse tudo o que precisava. Ela era feliz, inteligente, curiosa, engraçada. Fazia perguntas constantemente, inventava histórias elaboradas, desenhava figuras que cobriam nossa geladeira. Ela era perfeita. E ela perguntava sobre o pai às vezes. Não com frequência, mas às vezes. Por que o papai não mora com a gente? Porque algumas famílias são diferentes, querida. E tudo bem. Temos um ao outro. O papai me ama? Essa pergunta partia meu coração todas as vezes. Eu te amo o suficiente para ter 2 pais, eu dizia. Você é a menininha mais amada do mundo. E eu me certificava de que ela soubesse disso. Todos os dias. Ouvi coisas sobre Weston ao longo dos anos. Através de conhecidos em comum com quem nunca cortei relações. Através do seu perfil no LinkedIn, eu às vezes verificava, mesmo sabendo que não deveria. A vida dele se complicou. Melissa deu à luz um filho, Weston Jr., que eles chamaram de MJ. Mas o casamento não durou. Eles se divorciaram quando MJ tinha 2 anos. Um divórcio amargo e feio. Ela alegou que ele a havia traído. Ele alegou que ela era instável. A verdade provavelmente eram as duas coisas. A carreira de Weston estagnou. Ele estava a caminho de se tornar vice-presidente em sua empresa, mas nunca chegou lá. Continuava sendo preterido. Política de escritório, diziam as pessoas. Decisões ruins. Ele se casou novamente. Sua terceira esposa, uma mulher chamada Débora. Ela era advogada. Durona, ambiciosa. Eles pareciam uma combinação melhor. Eles tiveram uma filha juntos, Emily. Assim, Weston tinha 3 filhos, MJ, Emily e Maia, embora ele só reconhecesse 2 delas. Ele pagava a pensão alimentícia para Maia. Todo mês, pontualmente, agora que a justiça o havia forçado a pagar, mas ele nunca pediu para vê-la, nunca ligou, nunca enviou um cartão de aniversário. Maia tinha 8 anos quando perguntou diretamente: por que o papai não quer me conhecer? Estávamos sentados à mesa da cozinha. Ela desenhava, com a língua para fora, em sinal de concentração, como quando se concentrava. Larguei meu café. O que te faz pensar isso? A Jenny da escola diz que o pai dela a busca todo fim de semana. E o Tyler diz que o pai dele o leva para jogos de beisebol, mas meu pai não faz nada comigo.
Meu coração se partiu. Seu pai é complicado, eu disse. Ele fez escolhas há muito tempo das quais não pode voltar atrás. E essas escolhas significam que ele não vai te conhecer, o que é uma perda para ele, Maya, porque você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Você acha que ele pensa em mim? Eu não sabia como responder. Sinceramente, eu duvidava. Weston era bom em compartimentar, em fingir que as coisas não existiam quando eram inconvenientes. Eu disse cuidadosamente, que um dia, quando você for mais velha, se quiser se aproximar dele, você pode fazer essa escolha. Mas agora, seu trabalho é apenas ser criança, ser feliz, saber que é amada. Certo. Ela assentiu e voltou ao desenho. Mas eu vi a tristeza em seus olhos, a confusão. E eu odiei Weston de novo. Não por me deixar. Eu já tinha superado isso, mas por abandonar aquela criança perfeita e linda que não tinha feito nada de errado, exceto nascer. Maya tinha 10 anos quando meu negócio realmente decolou. Consegui um cliente importante, uma rede regional de restaurantes que precisava de uma reformulação digital completa. Site, aplicativo, gerenciamento de mídias sociais, tudo. Foram 6 dígitos. Meu maior contrato até então. Contratei mais funcionários, mudei para um escritório de verdade. O Fênix Design Studios virou uma empresa de verdade. Minha foto foi publicada em uma revista de negócios local. Mãe solteira constrói império do design. A manchete dizia. Era constrangedor, mas também meio incrível. Maya estava orgulhosa. Ela levou a revista para a escola para mostrar e contar. Contou a todos que sua mãe era famosa. Eu não era famoso, mas era bem-sucedido. E, mais importante, eu era feliz. Eu tinha saído com algumas pessoas ao longo dos anos. Nada sério. Alguns homens legais que não deram certo por um motivo ou outro. Eu estava bem com isso. Minha vida estava cheia. Maya, meu trabalho e minha pequena família. Linda, Sophie, que ainda cuidava de crianças às vezes. Meus funcionários, que se tornaram amigos. Eu não precisava de um homem para me completar. Aprendi essa lição da maneira mais difícil. Maya tinha 11 anos quando os pais de Weston entraram em contato. Brenda me ligou. Depois de 11 anos de silêncio, ela ligou. Nathalie, ela disse. É Brenda Thorne. Quase desliguei, mas a curiosidade me manteve na linha. Estou ligando porque, porque te devo um pedido de desculpas. Silêncio. Eu estava errada, continuou ela, sobre tudo, sobre você. Sobre Maya. Weston nos contou coisas e nós acreditamos nele sem questionar. Devíamos ter ouvido seu lado. Devíamos ter. Nós falhamos. Por que você está me contando isso agora? Minha voz estava fria. Eu tinha aprendido a ser fria com os Thornes. Porque a vida de Weston está desmoronando. Seu segundo casamento está acabando. Ele está passando por dificuldades e eu tenho pensado nas escolhas que fizemos. No neto que nos recusamos a reconhecer. Maya não é uma neta para você, eu disse. Você deixou isso claro há 11 anos. Eu sei. Sei que não mereço perdão, mas gostaria de conhecê-la, se você permitir. Eu ri. Não consegui evitar. Você está 11 anos atrasado. Por favor, Nathalie. Já sou uma velha. Robert faleceu ano passado. Ataque cardíaco. Estou sozinha e tenho pensado na família, nos arrependimentos. Sinto muito pelo Robert, eu disse, e falei sério. Ele tinha sido cruel, mas eu não desejava a morte dele. Mas Maya tem uma família. Ela tem a mim. Ela tem pessoas que a amam desde o começo. Ela não precisa de avós que só aparecem quando é conveniente. Eu entendo, disse Brenda suavemente. Eu só queria que você soubesse que eu estava errada e que sinto muito. Ela desligou. Fiquei olhando para o telefone por um bom tempo depois. Depois, apaguei o número dela e segui em frente. Maya tinha 12 anos quando Weston voltou. Eu estava no escritório em reunião quando meu telefone vibrou. Número desconhecido.
Normalmente eu não atendia, mas algo me fez atender. Nathalie. A voz dele. Depois de todos esses anos, eu a reconheci imediatamente. Meu sangue gelou. O que você quer? Preciso ver você. Conversar. Não temos nada para conversar. Por favor, é importante. É sobre Maya. Apertei o telefone com mais força. E ela? Quero conhecê-la. Fazer parte da vida dela. Uma década de raiva subiu pela minha garganta. Agora? Você quer conhecê-la agora, depois de 12 anos sem nada? As coisas mudaram. Eu mudei. Sei que cometi erros. Erros? Eu tremia. Você a chamou de erro antes mesmo de ela nascer. Você negou que ela fosse sua. Você nos abandonou. Isso não é um erro, Weston. É uma escolha. Eu sei. Eu sei. Eu não mereço nada de você, mas ela merece conhecer o pai. Ela conheceu o pai. O pai dela é um cheque de $800 que aparece todo mês e nada mais. Nathalie, por favor, deixe-me explicar. Desliguei. Ele retornou a ligação imediatamente. Bloqueei o número. Ele apareceu no meu escritório 2 dias depois. Minha recepcionista, Kelly, me chamou. Tem um homem aqui querendo te ver. Disse que o nome dele é Weston Thorne. Disse que é um assunto pessoal. Respirei fundo. Mande-o embora. Ele diz que vai esperar. Ele diz que vai esperar o dia todo se for preciso. Olhei para minha agenda. Eu tinha 3 reuniões, uma teleconferência e um prazo. Não tinha tempo para isso, mas também conhecia Weston. Ele era teimoso. Se eu não resolvesse isso agora, ele continuaria voltando. Tudo bem. Mande-o entrar. Mas Kelly, se eu te tocar, entre imediatamente. Entendido. Weston entrou 1 minuto depois. Ele tinha envelhecido. Não muito, mas tinha envelhecido. Cinza nas têmporas, linhas ao redor dos olhos. Ele tinha engordado. Parecia cansado. Ótimo. Nathalie, disse ele. Obrigado por me receber. Não me levantei. Não estendi a mão. Apenas o encarei friamente, atrás da minha mesa. Você tem 5 minutos. Ele sentou-se à minha frente, mexendo na aliança. A aliança da terceira esposa, imaginei. Eu sei que não tenho o direito de lhe pedir nada, ele começou. Você está certo. Você não. Mas vou perguntar mesmo assim. Quero conhecer Maya. Quero ser pai dela. Por quê? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Porque ela é minha filha. Ela é sua filha há 12 anos. Por que agora? Ele olhou para baixo. Porque minha vida está uma bagunça. Meu casamento está acabando. Meu filho mal fala comigo. Minha filha é do meu segundo casamento. Débora virou contra mim. Estou sozinho. E tenho pensado nas escolhas que fiz. Sobre Maya. Sobre você. Então, isso é sobre você, eu disse. Sobre o que você precisa, não sobre ela. Não, é sobre ela também. Toda criança merece um pai. Ela tinha um pai e você escolheu abandoná-la. Você não pode voltar agora porque seus outros filhos não querem você e fingem que você está fazendo um favor a ela. Eu cometi erros. Pare de chamá-los de erros. Levantei-me, não conseguia mais ficar sentada. Erro é esquecer de comprar leite. Erro é faltar a um compromisso. O que você fez foi proposital. Você me acusou de traição. Questionou a paternidade dela mesmo depois do teste de DNA. Me pintou como mentirosa e, para seus pais, para seus amigos. Você destruiu minha reputação. Me deixou sem nada. Eu sei. Eu sei. Fiz coisas terríveis, mas as pessoas mudam, Nathalie. Eu não sou mais aquela pessoa. Prove. Ele piscou. O quê? Prove que você mudou.
prove que não se trata apenas de sentir pena de si mesmo. Como? Sentei-me novamente e olhei para ele com toda a frieza que havia cultivado ao longo dos anos. Quer conhecer a Maia? Tudo bem. Mas ela tem 12 anos. Ela é inteligente. Ela faz perguntas. Então, primeiro você vai escrever uma carta para ela. Uma carta de verdade, escrita à mão, explicando tudo. Porque você foi embora, porque você a renegou, porque você se afastou. Seja honesto, completamente honesto. E então, se ela decidir que quer te conhecer, nós conversaremos. Ela tem 12 anos. Ela não vai entender. Ela vai entender que o pai a abandonou. Ela já sabe disso. O que ela não sabe é o porquê. Então, você vai contar a ela e aí ela vai decidir se você vale a pena. Ele pareceu atordoado, como se esperasse que eu simplesmente a entregasse. E Weston, inclinei-me para a frente, se você a machucar, se você a decepcionar, se você fizer com que ela se sinta, mesmo que por um segundo, como se não fosse boa o suficiente ou desejada, eu vou destruir você. Não sou a mulher falida e desesperada que você deixou. Agora tenho recursos. Tenho contatos e vou transformar sua vida no inferno. Entendido? Ele engoliu em seco e assentiu. Escreva a carta. Deixe com a Kelly. Não volte sem que eu convide você. Ele se levantou lentamente, caminhou até a porta e então parou. Sinto muito, Nathalie. Se valer a pena. Não vale nada, eu disse. Mas talvez valha alguma coisa para Maia. Isso é problema dela. Ele foi embora. Fiquei ali tremendo por 10 minutos depois que ele foi embora. Então liguei para Linda. Ele voltou, eu disse. Ah, querida, o que você vai fazer? Não sei, mas aconteça o que acontecer, será nos termos de Maia, não nos dele. A carta chegou 3 dias depois. Um envelope grosso, com meu nome escrito à mão por Weston na frente. Não o abri imediatamente, apenas fiquei olhando por horas. Finalmente, depois que Maia foi dormir, eu o abri. Eram 12 páginas, escritas à mão. A letra dele era confusa, como se ele tivesse escrito às pressas ou emocionado. Li do começo ao fim. Querida Maia. Não sei como começar esta carta. Já tentei escrevê-la 20 vezes. Todas as versões são erradas, inadequadas. Mas sua mãe disse que preciso ser honesta, então vou tentar. Quando sua mãe me contou que estava grávida de você, entrei em pânico. Disse coisas horríveis, coisas das quais me arrependo todos os dias. Disse a ela que não te queria. Questionei se você era minha. Chamei você de nomes antes mesmo de você nascer. Eu era um covarde. Eu estava tendo um caso. Eu estava traindo sua mãe há meses com uma colega chamada Melissa. E quando sua mãe me contou que estava grávida, tudo o que eu conseguia pensar era em como isso arruinaria meus planos. Melissa também estava grávida. Eu estava planejando deixar sua mãe por ela. E sua existência complicou tudo. Então, eu menti. Contei aos meus pais que sua mãe tinha me prendido. Disse a eles que ela era fria e distante. Disse a eles que você provavelmente nem era meu. Nada disso era verdade. Sua mãe era uma boa esposa. Ela não tinha feito nada de errado. Mas eu precisava de alguém para culpar, e ela era um alvo fácil. Deixei-a sem nada. Ela não tinha emprego, nem dinheiro, nem sustento. Levei tudo à casa, nossas economias, tudo. E justifiquei dizendo a mim mesma que ela tinha causado tudo. Então você nasceu e o teste de DNA provou que você era meu. E eu tive que encarar a verdade. Mas eu já era casado com Melissa naquela época. Tivemos um filho. Eu tinha construído uma nova vida e você não se encaixava nela. Então, eu fingi que você não existia. Paguei pensão alimentícia porque a justiça me obrigou, mas nunca pedi para te ver. Nunca liguei. Nunca pensei em você de verdade. Era mais fácil assim. Meu casamento com Melissa acabou. Acontece que relacionamentos construídos com mentiras não duram. Nos divorciamos. Foi feio. Meu filho mal me conhece agora.
Casei-me novamente e tive outra filha. Esse casamento também está acabando. Minha esposa diz que sou egoísta, que só penso em mim. Ela tem razão. E agora estou sozinho. E estou olhando para minha vida, para as pontes que queimei, para as pessoas que magoei, e estou percebendo que destruí tudo de bom que já tive, incluindo você. Você é minha filha. Sempre foi. E eu te joguei fora como se você não fosse nada. Como se você não importasse. Você importa. Você importa muito. Eu sei que não mereço perdão. Sei que não mereço um lugar na sua vida, mas estou pedindo mesmo assim. Não porque eu o tenha conquistado, mas porque quero tentar. Quero te conhecer. Quero ser seu pai. Se você disser não, eu entenderei. Eu mereço. Mas se você me der uma chance, prometo que farei melhor. Sinto muito, Maya, por tudo. Seu pai, Weston. Li 3 vezes. Era honesto. Brutalmente honesto. Ele admitiu tudo. Seu caso, suas mentiras, seu abandono. Ele não tentou amenizar a situação nem inventar desculpas. Mas foi o suficiente? Eu não sabia. Não era uma decisão minha. Na manhã seguinte, sentei Maya. Preciso falar com você sobre uma coisa importante, eu disse. Ela levantou os olhos do cereal. Certo. Seu pai entrou em contato. Ele quer te conhecer. A colher dela congelou a meio caminho da boca. Sério? Sim. Mas antes de você decidir se quer conhecê-lo, ele te escreveu uma carta. Ela explica tudo. Por que ele foi embora? Por que ele ficou longe? É honesta, mas pode ser difícil de ler. Posso ler? Entreguei o envelope a ela. Não tenha pressa. Leia no seu quarto. E quando terminar, conversaremos sobre o que você quer fazer. A escolha é sua, Maya. Não minha. Não dele. Sua. Ela pegou a carta e desapareceu no quarto. Eu esperei. 1 hora depois, ela saiu. Seus olhos estavam vermelhos. Mãe. Sua voz era baixa. Eu a puxei para um abraço. Ela chorou no meu ombro. Ele realmente não me queria, disse ela. Ele fez escolhas terríveis, mas isso é sobre ele, não sobre você. Você é desejada por mim, por Linda, por todos que a conhecem. Mas não por ele. Não naquela época. Mas as pessoas podem mudar. A questão é, você acredita que ele mudou? Você quer dar uma chance a ele? Ela se afastou e enxugou os olhos. Não sei. Posso pensar a respeito? Claro. Leve o tempo que precisar. Ela pensou nisso por 2 semanas. Finalmente, ela veio até mim. Quero conhecê-lo, mas estou com medo. Tudo bem. Sentir medo é normal. E eu estarei com você o tempo todo, se quiser. Eu quero isso. Certo. Vou preparar. Nós nos conhecemos em um parque. Terreno neutro, público. Maya segurou minha mão com tanta força que perdi a circulação. Ela se vestia com esmero. Seu vestido roxo favorito, o cabelo trançado. Ela queria causar uma boa impressão. Isso partiu meu coração. Weston já estava lá, sentado num banco. Levantou-se quando nos viu. Maya, disse ele. Sua voz falhou. Oi, ela disse baixinho. Nós caminhamos até lá. Fiquei perto dela, protetora. Weston parecia nervoso, mais nervoso do que eu jamais o vira. Suas mãos tremiam. Obrigado por concordar em me encontrar, disse ele. Sei que não mereço isso. Maya não disse nada, apenas continuou olhando para ele com aqueles olhos escuros e sérios. Você quer se sentar? Perguntei. Sentamos. Weston em um banco, Maya e eu em outro, de frente para ele, a cerca de 2 metros de distância. Pareciam quilômetros. Li sua carta, disse Maya finalmente.
E isso me deixou triste com raiva, mas também, sei lá, confusa, eu acho. Weston assentiu. Isso é justo. Você tem todo o direito de ficar bravo. Por que você nos deixou? A pergunta saiu curta. Magoada. Porque eu era egoísta. Porque eu era covarde. Porque eu colocava o que eu queria à frente de tudo. Você já pensou em mim? Pelo menos uma vez? A pergunta o atingiu como um golpe físico. Observei seu rosto se desfazer. Sim, disse ele. Não com a frequência que deveria. Mas sim, às vezes eu via uma garota da sua idade e me perguntava como você era, como você era. Se você tinha o meu nariz ou os olhos da sua mãe. Eu tenho o seu nariz, disse Maya. E tinha. O mesmo nariz reto, o mesmo formato. Você é linda, disse Weston. Sua voz embargou. Você é tão linda. E eu perdi tudo. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, 12 anos da sua vida. Nunca poderei recuperar isso. Não, concordou Maya. Você não pode. Eu sei. Eu sei. Eu falei com você, mas estou aqui agora. E se você me der uma chance, quero fazer melhor. Quero ser seu pai. Maya olhou para mim. Apertei a mão dela. A escolha é sua, querida, eu disse suavemente. Ela olhou para Weston. Se fizermos isso, você tem que me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Você tem que cumprir suas promessas. Se você disser que vai ligar, ligue. Se disser que vai visitar, visite. Porque eu passei a vida inteira sem pai. E estou bem. Tenho mãe. Tenho pessoas que me amam. Mas se você entrar na minha vida e depois for embora de novo, vai doer mais do que nunca ter te conhecido. Weston enxugou os olhos. Eu prometo. Eu juro, Maya. Eu vou aparecer. Eu estarei lá. Ok, ela disse. Podemos tentar. Eles conversaram por uma hora. Uma conversa cuidadosa e constrangedora. Weston perguntou sobre a escola, seus amigos, seus interesses. Maya respondeu, ainda cautelosa, mas se aquecendo aos poucos. Eu assisti a tudo, em silêncio, observando aquele homem que eu um dia amei tentar construir um relacionamento com a filha que ele havia abandonado. Parecia surreal. Quando saímos, Weston perguntou: posso te ligar? Talvez possamos fazer isso de novo. Maya assentiu. Certo. No carro, Maya estava quieta. Como você se sente? Perguntei. Não sei. Estranho. Ele parece triste. Ele está triste. Ele está percebendo que perdeu. Você acha que ele está falando sério sobre estar lá? Não sei, querida. Só o tempo dirá. Weston ligou no dia seguinte e perguntou se poderia levar Maya para almoçar no sábado. Maya concordou. Chegou o sábado. Ele a buscou no horário marcado. A trouxe de volta quando disse que viria. Ela disse que eles se divertiram. Foram a uma pizzaria. Conversaram mais. Ele ligou novamente na terça-feira. Conversaram por 30 minutos sobre a escola. Ele pediu para vê-la novamente no fim de semana seguinte, desta vez para um filme. Mais uma vez, ele apareceu na hora marcada. Mais uma vez, Maya voltou para casa feliz. Ele está tentando, ela me disse. Ele está realmente tentando, mãe. Eu queria acreditar. Pelo bem dela, eu queria acreditar. Na terceira semana, ele a convidou para jantar no apartamento dele. Perguntou se eu me sentiria confortável com isso. Eu não estava, mas Maya queria ir, vou buscá-la às 8, eu disse. Nem um minuto depois. Claro. Ela foi e voltou para casa animada. Ele fez macarrão. E tem fotos dos outros filhos. Ele me mostrou. Eu tenho um irmão e uma irmã, mãe. Meio-irmãos. O que você acha disso? Bom. Eu acho. É estranho, mas bom. Quarta semana. Weston perguntou se Maya poderia conhecer seu irmão e irmã.
Não sei se é uma boa ideia, eu disse. Por favor, Nathalie, eles são irmãos dela. Eles deveriam se conhecer. A mãe deles sabe. Conversei com Melissa e Débora. Elas estão relutantes, mas concordaram. Contra meu melhor julgamento, eu disse sim. O encontro foi constrangedor. MJ tinha 13 anos, era taciturno e raivoso com o mundo. Emily tinha 7, era tímida e confusa. Mas, no final da tarde, eles estavam brincando juntos. Mai era boa com crianças, paciente e gentil. Weston os observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Orgulho, arrependimento, ambos. Por 2 meses, funcionou. Weston ligava regularmente. Visitava toda semana. Levava Mai ao cinema, museus e parques. Ele era presente e confiável. Maia começou a chamá-lo de pai. Observei de lado, cautelosamente otimista. Talvez as pessoas realmente pudessem mudar. Talvez ele estivesse falando sério desta vez. Então chegou o 3º mês. Ele cancelou uma visita. Emergência no trabalho, ele disse. Depois cancelou outro. Sua filha Emily estava doente. Depois outra. Ele não deu nenhuma razão dessa vez. As ligações ficaram menos frequentes. Dia sim, dia não, depois 2 vezes por semana, depois 1 vez por semana. Maia percebeu. O pai está bem? Ele parece ocupado. Tenho certeza de que ele está apenas estressado com o trabalho, eu disse, mas eu sabia. Eu conhecia o padrão. Semana 12, ele não ligou mais. Maia tentou ligar para ele. Caiu na caixa postal. Ela tentou de novo. Caixa postal. Ele mandou uma mensagem. Não obteve resposta. Mãe, eu fiz alguma coisa errada? Sua voz estava embargada. Não, querida. Você não fez nada de errado. Então por que ele não está respondendo? Eu não tinha uma resposta. Ou melhor, tinha, mas não conseguia dizer, porque ele é exatamente quem eu disse que era. Um homem que faz promessas que não pode cumprir. Tentei ligar para ele. Ele atendeu no 3º toque. Nathalie. Onde você estava? Maia está tentando falar com você há uma semana. Eu sei. Eu queria ligar de volta para ela. As coisas estão uma loucura. Louco demais para mandar uma mensagem? Louco demais para ligar para sua filha por 5 minutos? Silêncio. Weston, você prometeu a ela. Você jurou que não faria isso. Não estou fazendo nada. Só estou ocupado. Você está se afastando. Exatamente como antes. Isso não é justo. Estou lá há 3 meses. Passei um tempo com ela. Eu tentei. Tentei. Você não ganha crédito por tentar, Weston. Você ganha crédito por aparecer constantemente. Ser pai é isso. Estou aparecendo. Quando é conveniente para você. Quando não interfere na sua vida, mas no momento em que as coisas ficam difíceis, você desaparece. Você faz de novo. Eu não vou abandoná-la. Então prove. Ligue para ela hoje. Faça planos. Cumpra-os. Ele desligou. Ele ligou para Maia naquela noite. Uma conversa de 5 minutos. Pediu desculpas por estar ocupado. Prometeu que fariam algo no próximo fim de semana. Chegou o próximo fim de semana. Ele cancelou. Mais um problema de trabalho. Maia chorou até dormir. E continuou por mais 1 mês. Ligações esporádicas, promessas quebradas, desculpas. Maia parou de falar sobre ele, parou de mencioná-lo. Quando ele ligava, ela atendia, mas as conversas eram curtas e tensas. Acho que ele não me quer mais, disse ela uma noite. Estávamos sentados no sofá. Eu estava trançando o cabelo dela antes de dormir. Ele quer você. Ele é simplesmente complicado. Você sempre diz isso. Complicado. Mas não é complicado, mãe. Ou ele quer ser meu pai ou não.
E ele não quer. Por quê? Está tudo bem. Já estou acostumada. Fiquei 12 anos sem ele. Posso fazer isso de novo. A resignação em sua voz me quebrou. Naquela noite, depois que ela foi dormir, liguei para Weston. Precisamos conversar, eu disse. Nathalie, são 10 da noite. Eu não me importo. Você está partindo o coração dela de novo. Eu não sou. Sim, você está. Você voltou. Você fez promessas. Você a fez acreditar que você mudou. E agora está fazendo exatamente o que fez 12 anos atrás. Você está abandonando-a. Não estou abandonando ninguém. Só estou ocupada. Minha vida está desmoronando, Nathalie. Meu divórcio está ficando feio. Débora está tentando tirar Emily de mim. O trabalho está um pesadelo. Estou me afogando aqui. E você acha que a Maya se importa com as suas desculpas? Acha que ela se importa que você esteja ocupado? Tudo que ela sabe é que o pai dela prometeu estar lá e não está. O que você quer que eu faça? Quero que você se comprometa ou vá embora. Pare de iludi-la. Pare de dar esperança a ela e depois destruí-la. Se você não consegue ser consistente, se não consegue priorizá-la, então termine com isso. Deixe-a seguir em frente. Você quer que eu a abandone? Quero que você pare de machucá-la. Silêncio. Weston, ouça a verdade. Ela estava bem antes de você voltar. Ela tinha uma vida boa. Ela era feliz. E aí você apareceu e a fez querer algo que ela já tinha aprendido a viver sem. Você a fez querer um pai e agora está ensinando que não vale a pena aparecer para ela. Você entende o quanto isso é prejudicial? Eu nunca quis machucá-la. Mas você é. Então faça uma escolha. Seja o pai dela. Seja o pai dela de verdade ou deixe-a ir. Mas não fique nessa coisa de meio termo. Não esteja às vezes presente e às vezes ausente. Crianças precisam de consistência. Elas precisam de confiabilidade. E se você não pode dar isso a ela, então você precisa ir embora. Você está me pedindo para escolher entre ela e minhas outras responsabilidades. Estou pedindo que você faça dela uma prioridade, como deveria ter feito desde o começo. Ele não respondeu. Me ligue quando tiver tomado uma decisão, eu disse. Até lá, pare de contatá-la. Pare de lhe dar falsas esperanças. Desliguei. Ele não ligou. Nem no dia seguinte. Nem na semana seguinte. Maya percebeu, é claro, mas não perguntou. Apenas se recolheu em si mesma. 2 semanas depois, chegou uma carta para Maya. Ela a leu em seu quarto. Chegou 1 hora depois. Ele diz que não pode fazer isso agora. Que a vida dele é muito complicada. Que me ama, mas precisa se desenvolver antes de ser um bom pai. Ela disse isso sem rodeios. Sem emoção. Como você se sente? Perguntei. Ela deu de ombros. Como se eu soubesse que isso ia acontecer. Como se todos estivessem certos. Ele não me queria de verdade. Só se sentia culpado. Ah, querida. Está tudo bem, mãe. Sério, estou bem. Mas ela não estava bem. Parou de sorrir tanto. Parou de falar sobre o futuro. Ficou mais quieta, mais retraída. Ela foi machucada pelo mesmo homem que a machucou antes mesmo de ela nascer. E eu deixei isso acontecer. Os 6 meses seguintes foram difíceis. Maya se dedicou à escola. Só notas a frequência impecável, mas não havia alegria alguma nisso. Ela estava apenas cumprindo a rotina. Seu aniversário de 13 anos chegou e passou. Weston não ligou, não mandou um cartão, nada. Ele fingiu não se importar. Levei-a para a terapia. Uma mulher gentil chamada Doutora Sarah, especialista em crianças com problemas de abandono. Lentamente, Maya começou a processar o que tinha acontecido e a entender que os fracassos do pai não eram culpa dela. Algumas pessoas não são capazes de ser o que precisamos que sejam, disse a Doutora Sarah.
E isso é doloroso, mas não diz nada sobre o seu valor. Diz tudo sobre as limitações delas. Maya assentiu. Tentou acreditar. Enquanto isso, houve boatos de que a vida de Weston estava realmente desmoronando. Seu divórcio de Deborah foi finalizado. Uma batalha feia pela custódia. Ele tinha um fim de semana sim, outro não com Emily. Melissa tinha se mudado para o outro lado do país com MJ. Weston raramente o via agora. Ele havia sido rebaixado no trabalho. Perdeu um cliente importante. Sua reputação no setor estava sendo prejudicada. A mãe dele, Brenda, me ligou novamente. Natalie, estou preocupada com Weston. Não posso ajudar você, eu disse. Ele está deprimido, bebendo demais. Acho que ele está tendo algum tipo de colapso. Ele fez suas escolhas. Eu sei. Eu sei que ele fez isso, mas ele ainda é meu filho e está percebendo que perdeu tudo. Seus filhos, sua carreira, tudo. Então talvez ele aprenda alguma coisa com isso. Por favor, Natalie, fale com ele. Ele te escuta. Ele não escuta ninguém. Muito menos a mim. Pelo amor de Maya. Não ouse, eu disse baixinho. Não ouse usar minha filha como alavanca. Weston a machucou 2 vezes. Não vou deixar que ele faça isso de novo. Só estou pedindo que você tenha compaixão. Tenho muita compaixão por Maya, pela garotinha cujo pai continua partindo seu coração. Não tenho mais compaixão por Weston. Ele queimou tudo isso anos atrás. Desliguei, mas a ligação da Brenda plantou uma semente. Não de simpatia, mas de outra coisa. Uma ideia. Maya fez 14 anos. Ela estava melhorando. Não muito bem, mas melhor. A terapia estava ajudando. Ela tinha feito novos amigos. Entrou para o clube de arte da escola. Ela estava se reencontrando. E eu estava prosperando. O Phoenix Design Studios tinha crescido. Agora, 20 funcionários, grandes clientes. Eu tinha sido destaque em revistas de negócios nacionais. Até fui convidado para palestrar em conferências sobre como construir um negócio como mãe solteira. Minha vida era boa, bem-sucedida. Mas ainda havia essa ferida, essa raiva, não por mim. Eu havia me curado de Weston. Eu havia seguido em frente. Mas por Maya, pelo que ele havia feito a ela. Ele voltou para a vida dela, deu-lhe esperança, fez-a acreditar que ele havia mudado, e depois a abandonou novamente. Deixou-a com mais traumas do que antes. E ele não enfrentou consequências reais. Claro, a vida dele era uma bagunça, mas isso era culpa dele, não justiça pelo que ele tinha feito conosco. Eu queria justiça. Queria que ele entendesse, que realmente entendesse o que havia tirado de Maya, de mim. Queria que ele sentisse o que nós sentimos. Então, comecei a planejar. Não uma vingança, não exatamente. Algo mais elegante que isso. Comecei com uma pesquisa. Eu sabia que a vida profissional de Weston estava difícil, mas não sabia dos detalhes. Entrei em contato com alguns contatos do setor dele, pessoas que conheci por meio do meu negócio, pessoas que conheciam pessoas. O que descobri foi fascinante. Weston havia alienado a maioria dos seus colegas. Ele havia queimado pontes por não ser confiável. Ele havia perdido clientes por fazer promessas que não podia cumprir. Ele tinha a reputação de ser alguém que parecia bom no papel, mas não conseguia entregar. Parece familiar? A empresa estava perdendo a paciência com ele. Ele estava em terreno instável. Mais um erro grave e ele estaria fora. Arquivei essa informação. Em seguida, investiguei sua vida pessoal. O divórcio de Deborah o deixará financeiramente em dificuldades. Ele teve que vender a casa. Estava morando de aluguel. Um lugar agradável, mas ainda alugando. Pensão alimentícia para 3 filhos, embora mal visse 2 deles. Pensão alimentícia para Deborah. Dívidas com honorários advocatícios. Ele vivia de salário em salário. Há uma emergência de sérios problemas financeiros. Eu também arquivei isso. Então esperei.
Porque vingança não é agir impulsivamente. É ter paciência. Esperar exatamente pelo momento certo. Esse momento chegou 8 meses depois. A empresa de Weston conquistou um cliente enorme. Uma startup de tecnologia que buscava um rebranding completo. Site, aplicativo, materiais de marketing, tudo. O tipo de cliente que poderia salvar os resultados financeiros da empresa. E Weston foi designado para liderar o projeto. Sua última chance de provar seu valor. Eu sabia disso porque conheci o CEO da startup de tecnologia em uma conferência 6 meses antes. Mantivemos contato. Networking profissional. Quando ele mencionou em um e-mail que sua empresa estava trabalhando com o escritório de Weston Thorne, quase ri alto. O universo estava me dando uma oportunidade. Pensei nisso por dias, ponderei a ética, questionei meus motivos, mas continuei voltando para Maya. Para a expressão no rosto dela quando Weston parou de ligar, para as sessões de terapia, para os problemas de confiança que ela havia desenvolvido. Weston nunca enfrentou consequências reais pelo que fez. Nem comigo, nem com Maya. Talvez estivesse na hora de enfrentar. Entrei em contato com o CEO. Um e-mail informal. Parabéns pela reformulação da marca. Se precisar de uma segunda opinião ou tiver algum problema, ficarei feliz em ajudar. Cortesia profissional, nada mais. Ele me agradeceu e disse que levaria isso em consideração. Então esperei. 3 semanas depois do início do projeto, o CEO me enviou um e-mail. Nathalie, detesto me intrometer, mas estou preocupada com a nossa empresa de design atual. O líder do nosso projeto parece distraído, perdendo prazos. O trabalho não está ruim, mas não é o que nos foi prometido. Você tem um tempinho para nos ligar? Sorri. Claro, respondi. Prazer em conversar. Conversamos naquela tarde. Ele explicou suas preocupações. Weston havia perdido 2 prazos. Os projetos eram genéricos, nada inovadores, nada que valesse o preço que sua empresa cobrava. Estou pensando se deveríamos cortar nossas perdas e procurar outro lugar, disse ele. Essa é uma decisão importante, eu disse. Mas se você não está satisfeito com o trabalho, merece algo melhor. Sua reformulação da marca é importante demais para ser resolvida. O Phoenix Design Studios estaria interessado em assumir o projeto? Podemos estar. Posso ver o que eles fizeram até agora? Ele me enviou os arquivos. Eu os analisei. O trabalho de Weston era preguiçoso, padronizado, o tipo de coisa que um designer júnior poderia fazer. Nada criativo, nada especial. Não era o Weston que eu conhecera anos atrás. Ele já fora talentoso, mas aparentemente perdeu isso em algum momento. Perdeu a motivação, a paixão, perdeu tudo que o tornava bom. Preparei uma proposta e contratei meus melhores designers. Criamos Muku PS mostrando o que faríamos de diferente. Inovador, ousado, exatamente o que uma startup de tecnologia precisava. Eu enviei. 2 dias depois, o CEO ligou. Queremos prosseguir com a Fênix. Você pode assumir imediatamente? Absolutamente. E a empresa do Thorne? Eles vão ficar chateados. Isso não é problema meu nem seu. Você os contratou para fazer um trabalho. Eles não estão cumprindo. Você tem todo o direito de encontrar alguém que o faça. Você tem razão. Entrarei em contato com eles hoje. Ele fez isso. O escritório de Weston perdeu o contrato. E como era um cliente de tão alto perfil, como Weston teve uma última chance e não conseguiu, o escritório o dispensou. Ouvi falar disso por aí. 2 dias depois, Weston Thorne foi demitido. Perder o emprego destruiu Weston. Não ouvi isso diretamente dele. Ele não ligou, não entrou em contato, mas Brenda sim. Ela me ligou chorando. Nathalie, o Weston perdeu o emprego. Ele está em uma espiral descendente. Estou muito preocupada com ele. Sinto muito por isso, eu disse. E eu falei sério. Mais ou menos. Eu não queria que ele sofresse. Só queria que ele entendesse. Ele está perguntando sobre Maya. Ele quer vê-la. Não.
Por favor, Nathalie. Ele está no fundo do poço. Talvez vê-la ajude. Ajude-o, Brenda. Com todo o respeito, não se trata de ajudar Weston. Trata-se de proteger Maya. Ele a abandonou 2 vezes. Não vou lhe dar uma terceira chance de partir o coração dela. Mas ele é da família. Ele deixou de ser família quando foi embora, e continuou sem ser família quando voltou e foi embora de novo. Maya está bem agora. Ela está feliz. Não vou arriscar isso pelo bem dele. Brenda ficou em silêncio por um momento. Acho que você custou o emprego dele. Meu sangue gelou. Como? Aquela startup de tecnologia, aquela que trocou a empresa dele pela sua. Era você, não era? Eu poderia ter negado. Talvez devesse, mas não o fiz. Não lhe custei nada, disse eu, cautelosamente. O escritório dele não estava entregando um bom trabalho. O cliente veio até mim em busca de opções melhores. Eu as ofereci. É isso aí. Você o sabotou. Eu não fiz nada disso. Weston se sabotou fazendo um trabalho medíocre. Assim como sabotou seus casamentos por ser infiel. Assim como sabotou seu relacionamento com os filhos por não ser confiável. Eu não o fiz fracassar, Brenda. Ele fez tudo isso sozinho. Você não tem coração. Não, sou uma mãe protegendo seu filho. Há uma diferença. Ela desligou. Fiquei ali sentado, com o celular na mão, sentindo o quê? Culpa. Um pouco. Satisfação? Talvez um pouco. Mas, acima de tudo, me sentia cansado. Não era divertido. Não era agradável. Era simplesmente necessário. Weston precisava entender que ações têm consequências. Que não se pode machucar ninguém sem, no fim das contas, pagar um preço. E se eu tivesse ajudado a acelerar essa lição, que assim fosse. 2 semanas depois de Weston perder o emprego, ele apareceu no meu escritório. A segurança me chamou. Senhorita Carter, tem um homem aqui querendo falar com você. Diz que se chama Weston Thorne. Ele está agitado. Ele está ameaçando? Ainda não, mas ele é barulhento. Pensei em pedir para a segurança retirá-lo. Mas fiquei curioso. Mande-o subir, mas peça para alguém ficar perto da porta. Weston entrou no meu escritório com uma cara horrível. Barba por fazer, roupas amassadas e olheiras. Você me destruiu, ele disse. Levantei-me e fiquei atrás da minha mesa, com o segurança visível do lado de fora da porta. Eu não fiz nada disso. Aquele cliente. Você o roubou de mim. Você me custou o emprego. Prestei um serviço melhor que o da sua empresa. Isso é capitalismo, Weston. Não sabotagem. Não se faça de inocente. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você tem razão. Eu fiz. Eu sabia que estava oferecendo um trabalho de qualidade superior ao cliente. Um trabalho que sua empresa não estava fornecendo. Um trabalho que você não estava fornecendo. Por causa de você. Por sua causa, retruquei. Você perdeu prazos. Entregou projetos medíocres. Você fracassou. Não por minha causa. Porque você não é tão bom quanto costumava ser. Porque está distraído, deprimido e perdeu o foco. Ele me encarou. Você está gostando disso? Não estou. Acredite ou não, não sinto prazer no seu sofrimento. Então por quê? Por que você fez isso comigo? Dei a volta na mesa e fiquei de frente para ele. Você machucou minha filha 2 vezes. Você a abandonou antes que ela nascesse. Depois, você voltou, deu esperança a ela, fez com que ela acreditasse que você tinha mudado, e a abandonou de novo. Você tem ideia do que isso fez com ela? Tentei. Você tentou quando era conveniente. Quando te fazia sentir melhor consigo mesmo, mas no segundo em que ficava difícil, você desistia. Como sempre faz. Minha vida estava desmoronando. A minha também. Há 12 anos, quando você me deixou grávida e sozinha, minha vida estava desmoronando.
Mas eu não abandonei meu filho. Apareci todos os dias durante 12 anos. É isso que os pais fazem. Eu não sou você. Não, não é. Você é alguém que faz promessas que não pode cumprir. Que machuca as pessoas e não sofre consequências. Bem, agora você as enfrenta. É isso que é? Vingança? Olhei para ele por um longo momento. Não, respondi finalmente. Isso é justiça. Justiça? Você machucou meu filho. Então, sim, quando tive a oportunidade de machucá-lo profissionalmente, aproveitei. Não porque eu seja cruel, mas porque você precisava entender que suas ações importam. Que você não pode simplesmente passar a vida destruindo pessoas sem, no fim das contas, pagar um preço. Eu paguei. Perdi tudo. Ótimo. Nós também. Maia também quando você a abandonou. Eu também quando você destruiu minha reputação e levou tudo que eu tinha. Nós reconstruímos do nada. Você também pode. Você não tem coração. Sou mãe. Não há nada que eu não faria para proteger minha filha, inclusive garantir que o homem que a machucou entenda que não pode fazer isso de novo. Weston afundou numa cadeira. Apoiou a cabeça nas mãos. Eu só queria vê-la, disse-ele baixinho. Eu queria consertar as coisas. É tarde demais para isso. Não pode ser tarde demais. É sim. Você teve sua chance. Várias chances. Você as desperdiçou. Por favor, Nathalie, deixe-me vê-la mais uma vez. Deixe-me explicar. Deixe-me pedir desculpas. Não. Ela é minha filha. Ela é minha filha. Minha voz ecoou no escritório. Você abriu mão do direito de chamá-la de sua quando saiu. Você é uma doadora de esperma que paga a pensão alimentícia. Só isso. Isso não é justo. A vida não é justa. Você me ensinou isso. Ele olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Sinto muito por tudo. Por ter te deixado. Por ter rejeitado Maia. Por ter voltado e ido embora de novo. Sinto muito. Não me importa se você se arrepende. Suas desculpas não significam nada. São apenas palavras que você diz para se sentir melhor. Então o que você quer de mim? Quero que você nos deixe em paz. Que siga com a sua vida. Que pare de tentar forçar sua entrada no mundo da Maia, depois de ter provado inúmeras vezes que não merece estar lá. Eu amo ela. Você adora a ideia dela. Você adora a imagem de ser um bom pai. Mas quando se trata de realmente fazer o trabalho, de comparecer consistentemente, de colocar as necessidades dela à frente das suas, você sempre falha. Ele se levantou lentamente. Você venceu, Nathalie. Você se vingou. Espero que isso te faça feliz. Não faz. É isso que você não entende. Isso não me faz feliz. Nada disso me faz. O que me faria feliz é se você tivesse sido o pai que Maia merecia desde o começo. Mas não foi. E agora ela está melhor sem você. Ele caminhou até a porta e fez uma pausa. Diga a ela que sinto muito. Se você não me deixa dizer isso, pelo menos diga isso a ela. Não, porque seu pedido de desculpas não é para ela. É para você, e ela merece mais do que isso. Ele foi embora. Sentei-me novamente à minha mesa e soltei um suspiro que nem sabia que estava aprendendo. Estava feito.